Obrigado por suas comoventes palavras, com muitas bênçãos. Mais uma vez, vamos oferecer uma salva de palmas para o reverendo Ibson. Em seguida, é a hora do testemunho de Hyojong. Eu gostaria de convidar o Sr. Chon Se-jin, um embaixador da paz que recebeu a grande bênção através de Chonson e de oração aqui no Centro de Treinamento HJ Chonbo. Vamos convidar o embaixador da paz, Chon Se-jin, com essa calorosa salva de palmas. Bom dia, boa tarde a todos. Olá, meu nome é Chon Se-jin, sou embaixador da paz. Na verdade, eu nunca tinha ido a uma igreja antes em minha vida. Foi depois de completar o treinamento, o seminário de 40 dias em Chonpyon, que decidi entrar para a nossa igreja. Uma noite, enquanto eu dormia, um vento quente como o vapor, de repente começou a soprar nas minhas costas. Esse vapor, semelhante a um raio, continuou me atingindo a noite toda. Não sabia se era real ou um sonho, mas dormi profundamente. Você sabe como as lojas têm promoções do tipo chamado compre um, ganhe outro grátis. Bem, antes do treinamento de 40 dias, descobri uma ruptura do manguito rotador no ombro por meio de um exame de ressonância magnética no hospital. Eu até marquei a cirurgia antes de iniciar o seminário de 40 dias aqui. Devido à lesão no ombro, eu não conseguia nem comer com uma colher. Mesmo que conseguisse pegar um pouco de comida, metade derramaria por causa da dor no ombro. Mas um dia, um colega que recebia seminário junto comendo comida perguntou comigo: por que o senhor está usando colher? Ao ouvi-lo, imediatamente tentei girar meu ombro em 360 graus e, para minha surpresa, funcionou. Eu não tinha ideia de como ou porquê meu ombro sarou de repente, mas isso aconteceu em apenas 7 dias desde que eu entrei na igreja e não sabia o que estava ocorrendo. Depois de completar o seminário de 40 dias, voltei ao hospital para outro exame de ressonância magnética. Quando vi os resultados, fiquei surpreso ao descobrir que a parte rompida do meu manguito rotador estava completamente curado. Quando o médico viu os resultados da ressonância magnética, ele ficou sem palavras, com uma expressão confusa no rosto. Fingindo não saber o que havia acontecido, e perguntei: doutor, não foi um diagnóstico errado? Recebi uma graça tão grande depois de ser atingido por um raio semelhante a vapor. Mais tarde, aprendi com o pastor que o relâmpago em forma de vapor era chamado de Munshi. Naquela época, minha região lombar também estava doendo e eu tomava analgésicos diariamente. Mas o relâmpago vaporoso não apenas curou meu ombro, mas também minha dor lombar. Não é o exemplo perfeito de um acordo 1 mais 1? Depois de receber esse amor abundante, encontrei uma oportunidade de servir oferecendo bolsas de estudo para estagiários de 40 dias. Percorri todo o país coletando doações que variavam de 5.000 a 20.000 won por pessoa, não apenas de meus ex-colegas de classe, mas também de outros. No total, durante esse tempo, visitei 188 lugares em toda a Coreia e testemunhei para as pessoas em cada um, e arrecadei 10 milhões de won em doação que coletei deles. E toda essa força não era minha, mas veio do amor da verdadeira mãe. Até pouco antes de Covid ter expandido, eu havia concedido bolsas de estudo para cerca de 80 estagiários por um período de aproximadamente 2 anos.
E eu trouxe mais de 50 convidados para revisitar o centro de treinamento HJ Chonbo. E eu os ofereci para almoçar em um restaurante e tomar café. Durante o café, testemunhava diligentemente para eles. Como resultado desses esforços, 9 pessoas estão frequentemente participando da igreja atualmente. Em meio a tudo isso, outro grande milagre aconteceu comigo. Em fevereiro passado, fui internado em uma sala de isolamento no hospital devido a uma infecção por Covid. No primeiro dia de internação, tive febre alta de entre 39 e 40 graus. Mesmo antes de ficar doente, eu tinha apenas 45% da capacidade pulmonar devido à falta de um pulmão e à péssima condição dos meus brônquios. Não consigo correr mais de 3 metros porque fico sem ar rapidamente. Com o Covid, fui classificado como um paciente grave e tive 70 a 80% de chance de morrer. Naquele dia, seguindo as orientações do centro de saúde e arrumando meus pertences pessoais para a internação, sem saber, coloquei o Champu Mogyon na minha bolsa. Isso não foi porque eu conhecia ou compreendia os pais celestiais e os verdadeiros pais. Nem sabia para que eu coloquei o Champu Mogyon na minha bolsa. Como minha febre continuou subindo durante a noite, as enfermeiras verificaram minha temperatura a cada 2 horas. Durante esse tempo, li o Champu Mogyon a noite toda e não tenho ideia de que força me permitiu fazê-lo a ler Champu Mogyon. Na quinta-feira, 9 de fevereiro, durante uma oração especial da vigília, na sub-região 2, no Chonshimon, eu lembrei que o presidente Hwang Bo-guk tinha falado sobre a temperatura espiritual. Portanto, imediatamente eu liguei para o presidente Hwang Bo-guk e perguntei se o que eu estava sentindo era algo como uma temperatura espiritual. O presidente Hwang Bo-guk me explicou o conceito em detalhes por cerca de 20 minutos. Durante a noite, li o Champu Mogyon e minha temperatura caiu para 36,3 graus. Antes de ser transferido para a sala de isolamento de pressão negativo às 10 horas do dia seguinte. O médico e assistente ficou surpreso e me perguntou o que havia acontecido durante a noite. E a surpreendente mudança em minha condição causou uma grande comoção na equipe médica. Eles me perguntaram se o que ocorreu, mas eu respondi, não faço ideia. O presidente Hwang Bo-guk mencionou que quando alguém lê diligentemente as escrituras dos verdadeiros pais, um fogo inconscientemente entra no corpo. Esse fogo é a temperatura espiritual. A temperatura espiritual esmagou a temperatura do corpo físico que saía 39 a 40 graus. Não só a febre desapareceu, mas também o problema inflamatório desapareceu quase tudo. Depois de 6 dias no hospital sem tomar nenhum remédio, mas apenas comendo regularmente, me recuperei e fiquei livre. Eu acredito que isso foi devido à temperatura espiritual dos pais celestiais e dos verdadeiros pais. O centro de treinamento HJ Chonbo é um lugar cheio de bons espíritos, onde nos unimos durante as refeições, chá e compartilhamos alegrias e até tristezas. É um lugar onde curamos nossas doenças físicas e mentais e encontramos soluções para todos os nossos problemas. Por favor, todos visitem o centro de treinamento HJ Chonbo com frequência. Acredito que cada pessoa que encontro aqui é uma bênção e uma conexão dos verdadeiros pais que deu. E também, como discípulo dos verdadeiros pais, dedico-me a testemunhar e servir até o fim de minha vida. Obrigado.